Olha isso! O segundo vídeo da jornada de autoconhecimento saiu antes do que eu esperava. E aí, galerinha desse canal, sejam muito bem-vindas ao Flor Literária. Esse vídeo é o segundo de uma jornada de autoconhecimento que eu comecei, inspirada no livro Amo a Mulher que Sou, esse aqui, ó, da Linda Jaroche. Esse livro, como eu falei no primeiro vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui na descrição, para você entender todo o processo que eu me propus e que eu decidi compartilhar aqui dessa jornada de autoconhecimento, inspirada nesse livro. Ele foi uma indicação da minha astróloga Marina, e hoje nós estamos aqui para o nosso segundo dia de reflexão nessa jornada. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o segundo tópico. Na verdade, o primeiro foi só a introdução, e esse agora é o primeiro tópico do livro. O nome do tópico é O que nos marcou. Quem estiver acompanhando e quiser acompanhar no livro, ou só para deixar vocês aí cientes de onde é que eu estou, para não ficarem tateando no escuro. Hoje eu vou falar do que mais me marcou no capítulo O que nos marcou, da página 15 até a página 23. O capítulo tem como subtítulo A Formação de Maria Madalena, sua influência sobre nós hoje. Antes de começar a compartilhar tudo que eu anotei aqui no meu caderninho, que eu já falei que eu deixei um caderninho só para fazer as reflexões e anotar o que foi vindo à minha mente à medida que eu vou avançando na leitura. Esse livro, ele tem um determinado cunho religioso, porque ele se baseia na figura de uma mulher que está presente na Bíblia, que é a Maria Madalena. Eu não irei aqui discutir nem conversar muito sobre a parte religiosa. Eu tenho as minhas crenças, você tem as suas e fica tudo lindo, tudo bem. Tanto que eu estou tendo um cuidado de trazer os pontos que me marcam e que me fazem refletir de uma forma laica, sem, de certa maneira, trazer a imagem da Maria Madalena. Não porque eu ache incoerente ou porque não converse com as coisas, os princípios que eu acredito, mas eu acho que o intuito dessa jornada de autoconhecimento é ter o olhar para nós, enquanto mulheres, de uma forma geral. Então, eu não queria que o vídeo encaminhasse para uma discussão de teor religiosa. Então, eu trouxe aqui as minhas percepções desse primeiro capítulo, na verdade, depois da introdução, refletindo sobre o que a autora nos propõe a pensar sobre a nossa forma de se enxergar. Ela começa esse capítulo conversando sobre o peso que a gente carrega geração após geração da nossa própria imagem, né? Eu vou ficar olhando aqui às vezes no meu lindo caderninho, todas as minhas anotações e não deixando de compartilhar nada do que eu gostaria muito de dizer para vocês. Ela faz essa reflexão, né, sobre as heranças que carregamos de geração após geração, que vem de milênios e em que a nossa energia feminina ela é subordinada à energia masculina. Em que sentido? E aí são as minhas impressões. É, no nosso olhar julgador. E o ponto em que ela traz essa discussão é um ponto que até hoje nos incomoda. Passaram-se inúmeros séculos, inúmeras gerações, e até hoje os padrões de beleza do nosso corpo, da forma que a gente se vê, são questionados de todas as formas. Ela traz alguns exemplos de padrões
né, que a gente, como mulher, em todas as sociedades e culturas, acabam se subjugando para se fazermos aceitas. Por exemplo, salto alto. Não estou condenando, uso às vezes, mas você de fato gosta de salto alto? Ou você usa apenas para chamar a atenção das outras pessoas? Usar, isso não cabe muito na sociedade, né? A gente não faz mais muito isso, mas quantas mulheres dos séculos passados usaram espartilhos para ficar com a cintura deste tamanho? E as mulheres chinesas, que o padrão de beleza lá é ter o pé deste tamanhico e elas sofrem para fazer o pé atrofiar para ficar menor, porque os homens acham isso tão lindinho e a sociedade, elas estão lá se acabando, sofrendo para ter esse pé. Olha só alguns exemplos, né, dessas imagens de beleza. E ela traz algumas perguntas que eu acho importante eu ler elas aqui para a gente pensar e se fazer também. Eu estou agindo assim, né, de acordo com os padrões de beleza da sociedade, porque acho que isso combina comigo como mulher, ou estou agindo porque alguém espera isso de mim? E é aí que entra essa discussão sobre a energia feminina estar subjugada a essa energia masculina. E só para fazer assim uma recapitulação não, porque eu não falei sobre isso, mas assim, um resumo rápido. Nós todos, tanto mulheres quanto homens, nós temos a energia feminina e a energia masculina. A energia masculina é aquela energia que nos impulsiona a ir lá, fazer, correr atrás, trabalhar, ir para a sociedade, para o mundo, se jogar, vá lá, faça acontecer. A energia feminina é a energia do sentir, a energia associada ao nosso mundo, à nossa alma, ao nosso mundo interno, à nossa alma, aos nossos sentimentos, aquelas atividades que você faz pelo simples prazer de sentir-se bem. E por muitas vezes, esse simples prazer de sentir-se bem, a gente subordina ao que o mundo diz que a gente tem que fazer. Então, não estou falando aqui de homem e mulher, sabe? Essa discussão não está em torno de, porque o homem ou porque a mulher, então, é uma energia que está presente em todas nós e que a gente precisa ter ciência e consciência para saber dosá-las. É importante ter energia masculina, correr atrás, sim, mas também é importante ter energia feminina, viu? Então, nesse ponto, em que é aqui entra essa primeira pergunta, né? Você está agindo assim porque você se sente bem, porque te faz sentir mais gostosinha, mais agradável, mais mulher, ou porque você quer agradar os outros lá fora? Próxima pergunta, tá lá escrita no livro, viu? Eu escrevi, tá na página 16. Não tô fazendo parafraseando, não, eu escrevi como está lá. Estou cumprindo a expectativa porque quero fazer isso de livre e espontânea vontade ou porque eu também gostaria de receber algo em troca da outra pessoa? Uma validação, um elogio? Onde está o seu valor? No que o outro vai te entregar ou no que você mesmo sente por você? Lembra aí a discussão do vídeo, do primeiro vídeo da jornada sobre a mulher autocrítica e a mulher cordial? Você está se amando de verdade, acolhendo tanto a sua parte bonita, positiva, quanto a sua parte mais difícil e obscura? Você fez o exercício do primeiro vídeo? Se você não fez, faça. Eu fiz, não foi fácil, viu? Refletir sobre aquelas perguntas lá do primeiro vídeo. Mas é justamente aí que mora a chave para todas essas outras que vêm. Você está fazendo tudo isso porque você gosta, por você ou pelos outros? E aí é que entra o primeiro ponto que eu já fiquei assim, ó. Pá. Eu gosto muito de treinar, de ir para academia. Eu acho importante por uma questão de saúde e por uma questão de estética também. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar. Isso é importante, e eu valorizo muito.
E durante o ano passado e os últimos anos, eu me obriguei a ir treinar, ir para academia, fazer musculação 7 vezes na semana, todos os dias. Eu ficava sofrendo quando eu precisava faltar um dia. E aí, quando falou aqui sobre, quando ela trouxe a discussão dos padrões de beleza, eu fiquei pensando, eu gosto muito de treinar, mas eu estava fazendo isso comigo mesma, de 7 dias na semana, me obrigando às vezes, por mim ou pela validação dos outros, para ouvir dos outros, de, de você é fit, para a minha barriga não ficar gigante, para as minhas pernas não ficarem fininhas, pelo olhar que o outro ia ter sobre mim, ou porque eu realmente queria aquilo. E aí, lapada, pá. A primeira, eu percebi que eu estava fazendo isso comigo mesma, muitas vezes até sofrendo, para agradar o olhar do outro. Tô falando isso aqui com você e comigo mesma, assim, com todas as palavras, para eu ouvir. Eu continuo indo treinar, continuo indo fazer musculação e continuo amando e sendo fitness. Mas só na musculação, porque eu adoro comer umas besteirinhas aí. Mas eu percebi que eu precisava ter um dia na semana em que fosse só meu, para eu ficar na minha casa, para eu lavar esse cabelo e não ficar ansiosa, porque o dia ia acabar rápido. Porque assim, ó, no final de semana, eu acabava acordando mais tarde, aí eu ia treinar mais tarde com meu marido. Quando eu chegava em casa já era quase meio-dia, 1 hora da tarde. Eu já ficava ansiosa quando isso acontecia no domingo, porque eu ficava pensando, eu só tenho metade do dia, e eu quero ler, eu quero escrever, eu quero fazer colagem, eu preciso lavar meu cabelo, ainda tem um almoço, aí de noite tem um jantar, acabou o dia. Então eu comecei a perceber que treinar é legal, preciso, importante, mas existem outras atividades, olha a minha energia feminina, que precisavam ser trabalhadas, que precisavam ter espaço na minha semana e na minha vida para me fazer bem também. Então agora eu decidi que o domingo é o meu dia, que eu não iria mais acordar nervosa, ansiosa, desesperada, porque no domingo eu iria ter que ir para a academia e não ia ter tempo para mim. Então hoje eu acordo no domingo, já eu acabo acordando cedo, então eu fico na minha cama, mas aí eu já vou lendo livro ali, aí eu desperto, faço o café com calma, porque eu sei que eu vou ficar na minha casa, lavo logo o meu cabelo para ele já ir secando. Depois eu posso fazer o que eu quiser. Gente, isso foi libertador. Entender a importância de cada atividade e o seu tempo na minha vida. Eu me sinto hoje muito mais feliz e realizada. Eu posso não ter a barriga chapada, porque eu não tenho, e nem as pernas torneadas, que eu gostaria de ter, que todas nós gostaríamos de ter. Mas hoje eu me sinto mais realizada e completa comigo mesma, porque eu consigo ter um momento mais espaçoso na semana para se dedicar ao que eu quiser, sabe? Isso é extremamente gratificante. E enxergar que eu consegui fazer isso por mim, por meio de todo esse processo de descoberta pessoal e de crescimento. Ai, gente, eu tô assim orgulhosa de mim. Essa é a verdade. E esse livro me fez enxergar. Eu já tinha feito isso, eu tomei essa decisão no começo desse ano, que eu só iria treinar 6 vezes, né? E eu comecei a ler o livro agora em julho. E assim, eu fiquei tão orgulhosa de mim que eu enxerguei a importância de fazer isso. E foi só assim uma ratificação, né? Uma confirmação de que eu estou no caminho certo. E aí, um outro tópico que esse, esse capítulo curtinho ele trouxe que me fez refletir e fazer aqui
uma outra possível abordagem para esse vídeo, que eu deixei anotadinha aqui, eu falei, não, eu vou conversar com isso, sobre isso também nesse vídeo, é o fato que ela traz na página 18, que é o fato das mulheres se anularem, deixando seus desejos, e assim, lá no fundo da fila, depois do marido, da família, dos filhos, e acabam se tornando interiormente tristes, doentes e vazias. A gente vai adiando viver tudo que a gente gosta, porque agora a gente precisa se dedicar muito ao trabalho, porque agora a gente precisa se dedicar muito à reforma da casa. Aí eu estou falando porque são fases e a gente vive isso, né? Eu preciso me dedicar muito à minha família, eu preciso me dedicar muito ao meu casamento, eu preciso me dedicar muito a tudo que me rodeia, aos meus amigos, mas eu não preciso me dedicar muito a mim. Como é isso, minha gente? E quando você não se dedica muito a você, você não se dedica, na verdade, nada a você, como você vai ter energia, saúde emocional para se dedicar aos outros? Olha aí, não é fácil. Olha esse trecho aqui na página 23. Quanto mais valorizador e amigável for o olhar que dirigimos a nós mesmas, tanto mais independentes nos tornaremos de influências e autoridades de fora. Tanto mais amadurecida ficará nossa capacidade de lidar conosco de modo cordial e amoroso, repassando isso para fora. O que é que eu entendo disso aqui? Quanto mais você se cuida, quanto mais você se olha em todos os aspectos que você considera que precisam ser olhados, mais você consegue fazer a diferença do lado de fora, seja dando conta de todas as áreas que a gente precisa dar conta na vida, trabalho, família, casa, amigos, quanto influenciando outras mulheres a fazer o mesmo, a ter esse olhar sobre si mesma. Ah, eu acho isso genial, até me emociono, porque eu venho desse lugar. Eu vim do lugar de conhecer aqui nesse ambiente virtual mulheres que tiveram a coragem de dizer o que eu estou tendo coragem hoje de dizer com as minhas palavras, com as minhas experiências. E essas mulheres me influenciaram a tomar coragem e de me posicionar e entender o quanto é importante ter esse equilíbrio de viver a vida material, mas viver também a vida emocional, meu mundo interior. Quando isso não acontece, a gente fica extremamente adoecida, triste e com um vazio que a gente nem sabe explicar o porquê a gente está sentindo. Um outro trecho, né, que eu marquei aqui, que eu achei bem pesado, mas quando eu fui parafrasear, eu achei interessante de compartilhar e eu não queria deixar passar em branco. É um trecho que ela fala assim na página 22. Eu estou literalmente dizendo o que está no livro. Nós nos prostituímos quando traímos nossos sentimentos e quando nos humilhamos diante dos outros. Quando arriscamos nossa dignidade só para sermos queridas e reconhecidas por outras pessoas. Acho que esse trecho aqui fecha tudo que eu conversei ao longo do vídeo sobre o valor próprio, sobre o que a gente faz pela validação do outro, sobre o quanto a gente deixa de lado os nossos desejos para dar conta do outro. E isso é importante e eu valido como positivo, mas tem que ter o equilíbrio, né? Eu fui pesquisar o que era a palavra prostituição, né? Porque é pesado você ouvir nós nos prostituímos. Nós nos prostituímos, difícil falar isso. No sentido figurado, né? Que para mim é o que mais conversa com o que a Linda, a autora, traz no livro.
Prostituição é a perda do valor, da dignidade, é o ato de corromper princípios, ideias e valores. Ou seja, é a perda do nosso amor próprio. E nesse contexto aqui é quando a gente se coloca nesse lugar desconfortável, se anulando em todos os sentidos, na minha percepção, por conta de todos os fatores externos que eu conversei com vocês aqui até agora. Eu já estive neste lugar, provavelmente você também já esteve ou está, mas eu digo, por experiência própria e com muita propriedade, é possível fazer diferente. É muito possível. Não é do dia para a noite. Não é tão fácil quanto parece, talvez aqui falando só nesse vídeo. Não é. Não é. Porque eu vivo isso e não é fácil. Mas é possível. E assim, ó, é gratificante. Vale a pena. No final, o prêmio final, digamos assim, é quando você chega lá no final e você se enxerga, você fala, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu preciso, eu sei o que me agrada, eu sei o que não me agrada. Eu sei colocar limite até onde eu permito que as pessoas invadam o meu espaço. Invadam, né? Adentrem o meu espaço. E até onde elas não podem. Eu sei as palavras que me afetam e eu vou ter cuidado quando elas estiverem me rodeando, quando estiverem aqui no meu ouvido. Eu sei o que consegue me ludibriar e encher meu ego e depois me derrubar do cavalo. E aí você vai se conhecendo e adentrando cada vez mais na beleza que é ser você. Ai, eu tô tão feliz de ter gravado esse vídeo. Eu acho que ele vai ao ar pertinho do meu aniversário. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo, dessa jornada de autoconhecimento. Se inscrevam aqui no canal se vocês querem continuar acompanhando essa jornada. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com outras mulheres. Assistam o primeiro vídeo se você não assistiu. E aguardem as cenas do próximo capítulo. Um beijo e até a próxima!